Olá, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Denilson Maciel por aqui e desta vez começando uma aula, a primeira aula aqui no YouTube da Escola Bíblica Dominical. Maravilha! A Escola Bíblica Dominical é um dos departamentos da igreja, a maioria das igrejas evangélicas, principalmente no Brasil e em várias partes do mundo, vários países, adotaram esse trabalho da EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu, pela misericórdia de Deus, já venho lecionando na EBD já desde o ano de 1996. Então nós estamos aí, estamos vivendo já no mês de outubro, né? No mês de outubro, hoje é dia 2, né? Dia 2 quando estou gravando aqui este vídeo, esta aula. Esta pré-aula, na verdade. Hoje é dia 2 de outubro de 2019, então já faz alguns dias que nós estamos aí trabalhando com a Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do Denilson Maciel. Lembrando que este canal tem uma variedade de assuntos, né? Uma variedade de assuntos, mas fica comigo aí até o finalzinho da aula para nós não misturarmos as coisas, né? E aí eu vou passar algumas informações para você. Tudo bem? Beleza? Pois é, nós estamos vivendo aí o último trimestre do ano da IBD. Então nós vamos estudar agora nos meses de outubro, novembro e dezembro. E desta vez nós estamos com um tema muito interessante, que é o governo divino em mãos humanas. Olha que legal! O governo divino em mãos humanas. O assunto está baseado nos dois livros de Samuel, ou seja, 1º e 2º Samuel. Lógico que desde o início aqui é bom a gente sempre lembrar, né? O que tem de pessoas que às vezes, e até qualquer um de nós, comete esses erros, né? 1ª Samuel, 2ª Samuel. Vamos ver aí durante esses 3 meses, temos a oportunidade de melhorar isso. Porque na verdade é 1º Samuel e 2º Samuel. Maravilha? Então vamos lá. Lembrando que esta aula ela vai acontecer no domingo. Aqui é uma pré-aula e este assunto, esta aula é do dia 6 de outubro de 2019. Domingo, portanto, tá? Domingo, dia 6 de outubro de 2019. E o primeiro título, ou seja, o primeiro tema da aula é Conhecendo os dois livros de Samuel. Então, o título da aula deste domingo é Conhecendo os dois livros de Samuel. Muito legal. O texto áureo está em 1 Samuel 1,18, que diz o seguinte: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Eu vou comentar um pouquinho sobre o texto áureo, tá bom? Mas a verdade prática também diz o seguinte: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias. Veja que interessante, muitas lições fantásticas. Eu costumo dizer nas minhas aulas que só a verdade prática, às vezes, já dá uma base para nós comentarmos, às vezes, praticamente toda a aula. Até porque está aqui, ó, nos livros de Samuel aprendemos servir a Deus, né? Adorar a Deus, amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades da vida, apesar de tantas coisas, né, que ocorrem, mas é possível amar, adorar e servir a Deus. Maravilha! Então vamos trabalhar um pouquinho com o texto áureo, só para lembrar o capítulo de número 1 de Samuel, 1º Samuel, fala sobre um homem chamado de Eucana. Este Eucana tinha 2 mulheres, ou seja, era a poligamia, né? Esse homem era polígamo. Ter 2 mulheres é poligamia. E, na verdade, isto era permitido pelo fato de que, de repente, uma delas
não gerava filhos. Mas aí é um assunto para uma outra aula. A grande questão é que a poligamia, por mais que ela era permitida, mas ela nunca deu certo. Eu vou direto ao assunto. Essa ideia de mais que uma mulher, né? O cidadão precisa ser casado com uma mulher. Tem mais uma, pode ter certeza que as coisas não vão bem. E aqui aconteceu. Gerou conflitos, gerou atritos, gerava muitas situações dolorosas. E neste contexto, esta família veio em Siló, onde estava o tabernáculo. Recentemente nós tivemos aula na escola dominical falando do tabernáculo. Mas eles vieram a Siló, onde estava o tabernáculo, local de adoração, de oferecer sacrifício, onde está ali o sacerdote, e as pessoas precisam vir para trazer as suas ofertas. Né? E essa família veio, no caso Eucana e as duas mulheres. Bem, o que se sabe é que Ana, ela, na verdade, nós estudando aí a palavra de Deus, vamos perceber que tinha lá o pátio das mulheres, né? E naquele pátio ali, Ana demonstrava muito triste, um semblante abatido, porque ela queria ter filhos, mas ela não conseguia. Por conta disso, ela também, a sua rival, né, a outra, que é a Penina, humilhava ela sempre. Então ela estava muito abatida. Ana estava muito triste. E a oração dela foi uma oração de súplica, uma oração que ela se derramou a Deus. E tinha o sacerdote da ocasião, que era Eli, já idoso, bem avançado em idade, não sei se foi exatamente por conta disso, que ele interpretou aquela atitude de Ana de uma forma assim estranha. Não é para menos porque ela realmente estava, vamos dizer assim, meio que exagerado na dose, na forma dela se expor. E o Eli, então, por falta de vigilância, eu digo, né? Talvez, como eu estou falando, talvez pelo fato de estar aí na sua idade já avançada, mas tem alguns estudiosos que dizem que é porque ele também já estava perdendo e tinha perdido já o controle da situação, até porque o contexto que nós vamos ver aí mais na frente, vamos perceber que o contexto, aliás, o povo de Israel estava vivendo um momento de crise espiritual e um dos culpados, por incrível que pareça, era o Eli. Então é para menos, ele estava meio na carne, né? Vamos dizer o verbo, vamos abrir aqui, sem medo, né? A palavra tem que ser falada sem medo. Bom, ele chamou ela, ele disse para ela que ela estava embriagada. Olha que coisa, hein? Disse que ela estava embriagada. Disse que ela estava bêbada, na linguagem de hoje. Eu fiquei pensando, às vezes o pastor na igreja, ele fala algumas palavras não bem colocadas, porque somos humanos, acaba errando, mas o que tem de pessoas que acham ruim, hoje em dia acontece até de pessoas ficar tão chateado com palavras que escutam, às vezes na igreja, e querem ir até para a justiça. Olha, falou isso de mim e tal. Meu Deus do céu. Ana não entrou por esse caminho. Ana levou uma palavra grotesca, porque o sacerdote, que era para abençoar a vida dela, acabou falando que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. Ela não se deixou levar, ela, vamos dizer, ela não saiu tomando providências, claro que ela não tinha condições, mas ela chamou a atenção dele e deu uma explicação. Ela disse, não trate a tua serva assim. A tua serva está amargurada de alma. E aí ela colocou o pedido. Ela colocou um pedido na presença de Deus. E aí ela recebeu uma palavra da parte de... Ela recebeu uma palavra da parte de Eli, lá no versículo 17 do capítulo 1, que ele disse, então, Eli respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Então, a atitude dela ali era uma oração. Ela estava se derramando a sua alma, ela estava muito triste, muito abatida. Agora, quando ela deu a explicação, ou seja, ela não ficou magoada com o Eli, com o
sacerdote e deu a explicação e ele atendeu a ela. E nesse atendimento, ele abençoou a vida de Ana. E por isso que o texto áureo fala, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Olha só. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, teve aqui um ato de gratidão da parte dela para com o sacerdote, porque ela agradeceu. Veja só. Então, olhando no primeiro momento, você acha que foi gravíssimo aquela fala de Eli com a Ana, mas ela transformou isso, ela estava na presença de Deus. E depois ainda a primeira parte do versículo aqui fala, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Ou seja, em outras palavras, ela está muito grata, ela está agradecendo a Eli por atendê-la. E ela teve tanta certeza a partir dali, pela palavra do homem de Deus, que disse, vai-te em paz, e a tua petição seja concedida. Diz que ela foi alegre. Aquele semblante de tristeza já não tinha. Possivelmente ela não tinha nem se alimentado durante as ofertas pacíficas. Agora ela se alimentou. Agora ela foi e comeu. Alguém fala que era do restante das ofertas, outros falam que foi comida particular dela, enfim. Mas o fato é que ela comeu. Né? Isso que interessa aqui para nós. Que bom, né? Então está aí a explicação do primeiro texto áureo, da primeira lição também deste trimestre, conhecendo os 2 livros de Samuel, ou melhor, todo o trimestre vamos estudar sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Muito bem. O comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes, pastor presidente da Assembleia de Deus, lá na cidade de Tirirical, São Luís, Maranhão. Que Deus continue abençoando o pastor Osiel Gomes. Eu acompanho já vários materiais do pastor Osiel. Mas ele tem uma formação bastante interessante, olha só. Ele é conferencista, ele é escritor, ele é bacharel em teologia e bacharel também em direito e graduado em filosofia. Então, nós estamos também bem amparados aí com essa série de comentários durante esses 3 meses para nós estudarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar para você que está acompanhando aí o Denilson Maciel pela primeira vez de repente, ou desde do nosso convite, você é professor da escola dominical? E você é aluno, está desenvolvendo, está indo para a escola dominical? Você ainda não participa da escola dominical? Olha, está na hora de crescer na graça e no conhecimento. Principalmente para você que já é professor, a minha pergunta é como que está o seu planejamento de aula para este trimestre? É importante que tenha dedicação, é importante que nós venhamos a fazer da melhor maneira possível, porque isso Deus se agrada. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, mesmo que nós, às vezes até na vida secular, você vai ver no meu canal, eu também trabalho com propagandas, tem serviços que nós nem ganhamos às vezes para fazer, mas não é por isso que a gente vai fazer de qualquer maneira. Então é importante ter uma dedicação, e no que se diz respeito aqui à aula da Escola Bíblica Dominical, para que as pessoas sejam ricamente abençoadas. Tudo bem? O primeiro tópico desta lição fala o seguinte, aliás, voltando aqui, nós temos o objetivo geral, né, da lição, que é expor a introdução aos livros de Samuel. Não precisa falar aqui o objetivo, senão não dá tempo de comentar muita coisa aqui no vídeo. Então, qual que é o objetivo geral da lição? Expor a introdução aos livros de Samuel. Então, a primeira lição é isso. Nosso propósito, o objetivo geral é tratar sobre a introdução aos 2 livros de Samuel. Tá? E aí tem os objetivos específicos. Né? O tópico 1, por exemplo, vai falar de apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. O tópico 2, nós vamos pontuar sobre a autoria, quem foi que escreveu o livro, né? Qual a data, tudo isso. No tópico 3, nós vamos trabalhar sobre
a explicação sobre a teologia dos livros de Samuel. Tem uma teologia envolvida aí para nós aprendermos nos livros de Samuel e está no tópico 3, é onde vamos trabalhar. E finalmente, no tópico de número 4, o objetivo é apontar Samuel como um divisor de águas em Israel. Nós vamos ver que Israel, como eu disse, estava atravessando uma crise espiritual e até política. Era o período anarquia, mas Deus agora tomou providência e você vai ver que coisa linda, algo maravilhoso nós vamos aprender, principalmente através da vida de Samuel. Muito bem. Então está aí, como falei, com você o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Subitem 1 diz a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Isso quer dizer o seguinte: na Bíblia hebraica, no original, os livros é um só. Essa ideia de 1 e 2, tanto Samuel, Reis e Crônicas, na verdade era um só. Tá? E depois essa divisão foi colocada aí a partir da tradução da Septuaginta, né? Isso aí quando foi traduzido a Bíblia do hebraico para o grego, então houve aí essa alteração para facilitar os estudos. Os personagens principais do livro são eles. Aliás, são vários personagens, mas os principais é Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então são os 3 personagens principais que nós vamos estar aprendendo sobre a vida deles, sobre as suas altas e baixas, não é? Enfim, vai ser muito legal este assunto. O propósito de 1 e 2 Samuel. O propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Então, é uma mudança, é uma transição daquele período de anarquia. Você percebe que antes do livro de Samuel, nós vamos ter o livro dos Juízes. E nesse período aí, na verdade, era teocracia. Ou seja, quem governa é Deus. Quem governa é Deus. Deus levantava juízes estaduais, vamos dizer assim, ou locais, como você queira entender, e agia, cuidava do povo e tal, porque Deus nunca desamparou o seu povo. Agora, tem mudança nesse momento aqui, está tendo mudança até porque Eli estava deixando a desejar no atendimento para com o povo de Israel. E aí tem uma frase importantíssima, que inclusive nós vamos aprender durante todo o trimestre, que isso é fundamental. Uma frase célebre no livro: obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é um dos propósitos gerais do livro de 1 Samuel. Nós percebemos, encontramos essa fala, essa filosofia bíblica. Obedecer é melhor do que sacrificar. A síntese do tópico de número 1, Samuel, Saul e Davi são os principais personagens, como eu disse, né? Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro, que aponta para essa transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Então agora é mudança, vai passar para a monarquia porque é período, ou seja, vai ter aí em evidência o primeiro rei. Tópico de número 2 fala sobre autoria e data. Bom, título e autor, o nome de Samuel significa nome de Deus. Lógico que você aí nos seus estudos, você vai encontrar outras definições, tá? Outras definições. Mas eu sempre fico com o que a revista já fornece para nós,
porque eu sempre fui fiel. Eu acredito que o pessoal lá do departamento pedagógico da CPAD, eles fazem um trabalho muito bem elaborado, que eu, na qualidade de professor, eu passando as informações que está aqui na revista para os meus alunos, fantástico. Lógico, isso não quer dizer que o professor não deve pesquisar e muito para estar bem preparado. Mas tem outras definições, é isso que eu estou querendo dizer. Mas, a princípio, vamos ficar aqui. O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. É isso aí. Subitem 2 do tópico 2, a data dos livros, quando foi escrito. Vamos analisar. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Olha que interessante. Então tá aí as datas, né? É importante a gente analisar sobre as datas, você se localizar cronologicamente aquele assunto, aquele livro, aquele acontecimento, fica mais tranquilo para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, as datas 1100 e 970 a.C. Qual que era a situação espiritual do povo, então, nessa época? Eu disse que o povo estava passando por um momento de crise. Está aqui. Subitem 3 do tópico 2. Samuel cresceu em Siló. Samuel cresceu em Siló, porque esse foi um voto, né? Está lembrado que aí teve a oração, foi o pedido de Ana, que estava amargurada. Ela fez um voto a Deus. Ela disse, olha, Senhor, se tu me conceder um filho, eu vou doar para a obra do Senhor. Então Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar, praticava-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Então Eli estava basicamente desaprovado do ministério porque ele não estava cuidando nem da própria casa. E é difícil, né? Quando um pastor hoje, por exemplo, até nos dias de hoje, ele consegue ganhar os de fora, mas os de dentro da casa dele, ele não consegue. Então isso é uma preocupação. Nós devemos clamar a Deus, orar ao Senhor e interceder pelos pastores. Eu encontro muitas pessoas que têm uma facilidade para falar dos pastores, falar mal, inclusive. Não é o nosso papel. Nosso papel é reconhecer que realmente eles são frágeis, são falhos, mas devemos cobrir a vida do pastor com oração, porque afinal de contas o pastor também tem esposa e tem filhos. E ele precisa ser exemplo em tudo na sua casa para que possa conduzir com êxito o rebanho, o povo de Deus. Muito bem. E assim nós encerramos o tópico de número 2. O resumo é o seguinte: em Israel, idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes do povo. Olha, então, o povo de Israel estava passando crise, estava em crise espiritual, e a crise era essa: idolatria e imoralidade espiritual, começando pelos filhos do próprio sacerdote. Tópico de número 3. A teologia nos livros de Samuel. A teologia nos livros de Samuel, isso é importante. Eu me lembro que um grande pregador aí do Brasil, que prega a palavra de Deus muitíssimamente, ele citou em uma das suas pregações, eu li o livro de Samuel mais de 40 vezes. Olha que legal. E ele prega bem, viu? Profecias cumpridas. Subitem 1. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel 17. Isto quer dizer o seguinte: a riqueza teológica do livro. Então, tá certo aquele irmão de ler várias vezes o livro de 1 Samuel.
Mudou, né? Como diz aqui os estudiosos, todos concordam que houve mudança na estrutura textual. Aliás, houve mudanças extraordinárias na estrutura social da nação. E eu me arrisco a dizer, não está aqui na revista, mas posso dizer, mudanças espirituais na vida do povo de Israel a partir do livro de Samuel. Subitem 2. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Você veja que interessante. Então Samuel se dedicou ao ministério de uma forma importantíssima. Aliás, ele é o único na Bíblia que tem o homem que tem 3 ofícios. Ele é juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. Fantástico. Só Jesus, com 3 ofícios diferentes, que só Jesus poderia ter, né? Jesus nós vamos estudar no Novo Testamento e aprendemos que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Então, essa é a diferença. Samuel também teve 3 ofícios, porém, longe da pessoa bendita de Jesus, porque Jesus foi profeta, e é profeta, rei e sacerdote. Agora, Samuel, 3 ofícios: juiz, profeta e sacerdote. Subitem 3, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Então aqui aparece novamente aquela frase célebre que nós vamos aprender no livro de Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lógico que depois de Davi, muitos reis entraram por caminhos difíceis, porque não obedeceram. Mas a lição ficou. A lição ficou. Obedecer é melhor do que sacrificar. Resumindo aqui o tópico de número 3, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. No subitem 2 ainda, diz que o povo pediu um rei. Naquela ocasião ali, Samuel era o juiz ainda. E ele ficou muito triste quando o povo pediu o rei. Queremos um rei. Parece que eles estavam olhando para as nações vizinhas, né? Samuel ficou muito triste, porque Samuel cometeu um deslize. Vamos ficar. Tem que falar a verdade. Falar a verdade. Samuel cometeu um deslize, porque ele disse, mas o povo... Deus falou, não fique preocupado. O povo não é teu. Então é o seguinte, o povo não está questionando você, está rejeitando você, está rejeitando a mim. Quem cuida desse povo sou eu. Então eu vou levantar, eu vou dar um rei para eles. Então não foi exatamente o povo, por causa do povo que teve um rei. Mas o rei Saul foi estabelecido por ordem de Deus. E aqui, uma palavra que a gente sempre estuda sempre, Isaías 43:13. Quem tem controle de todas as coisas é Deus. Muito bem. Aí tem o subsídio teológico, que é importante também na qualidade de professor, fazer uma leitura, tá? E vamos então finalmente para o tópico de número 4, quando fala Samuel, o divisor de águas. Vale a pena citar novamente que o período de Samuel é um período que o povo de Israel está vivendo um momento de crise espiritual, social e moral. Mas aí ele vem como um divisor de águas, vamos ver. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição de período dos juízes para a monarquia, ou seja, da anarquia para a monarquia. Então, um trabalho sério. E é bom lembrar também que antes de Samuel,
era o período dos juízes. Mas os juízes, como eu disse no início da aula, eles eram locais. Não foi o caso de Samuel. Samuel, um juiz de nível nacional. Então, um homem respeitado com uma tarefa dificílima, mas ele com cuidado também de resolver as questões para que o nome do Senhor fosse glorificado. Subitem 2, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, ou seja, aquele período dos juízes se encerra em Samuel. Tá? Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel a estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Ou seja, é ele, Samuel, que vai ungir a Saul. Tá? Diz aqui que posteriormente profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como um conjunto de conselhos para a casa de Israel. Com Samuel aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. Olha só. Então, Samuel foi um líder exemplar no que se refere a depender de Deus, confiar em Deus e ter certeza que a prosperidade ministerial ela vem da parte do Senhor. E, finalmente, finalizando aí o resumo do tópico de número 4, um momento, então, de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel. Então, o que marcou o momento de crise foi... Aliás, um momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel. Maravilha. Vamos continuando aqui, olhando aqui para a câmera. Os livros de 1 Samuel, então, apresentam a narrativa histórica da transição dos períodos dos juízes para a monarquia dinástica. Muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Maravilha. E assim encerramos, então, esta primeira aula de domingo, né? Dia 6 de outubro de 2019. Quero desejar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical. Estude, medite na Palavra de Deus e se prepare. E eu profetizo, vai ser uma aula abençoada. Tá bom? Quero deixar um convite para você. Não deixe de se inscrever aí no canal, tá? Para que você receba todas as notificações de vídeos novos. Aqui nós temos uma série de assuntos. Toda semana tem uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Temos também aulas de teologia. Temos treinamentos profissionais. Tudo aqui neste canal, tranquilo, para não ter tanta diversidade. Tá bom? Mas para você receber tudo isso, todas as informações, é importante você se inscrever no canal, ativar aí o sininho, tá bom? E deixar seu comentário, nos ajudar a levar a palavra de Deus e também ajudar pessoas. Outro sim, eu quero convidar você para participar comigo da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus, Projeto Ceifeiros, na Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Rua França, 615, e o pastor Denilson Maciel. Horário às 8h30 da manhã. Legal? E também convido você a conhecer o IPC, Instituto Projeto Ceifeiros. Temos curso de capelania, temos curso de teologia, temos cursos seculares, profissionais, enfim, é uma bênção, tá bom? Obrigado pelo carinho, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade.
Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho